Ei, Pedro, tá me ouvindo? Boa noite, vamos dar um tempinho pro pessoal chegar. Aguardar mais uns minutinhos. Hoje com o nosso tema super interessante sobre o propósito de vida. Como saber qual que é o meu propósito? Boa noite, Paulo, tudo bem? Espaço Poeses. Então, vamos começar, o pessoal vai chegando, né? Meu nome é Adriana Sintra, sou psicóloga, psicanalista, né? E trabalho atualmente com várias ferramentas terapêuticas que ao longo da minha trajetória eu senti vontade de conectar, né? Especializei em acupuntura, homeopatia e hoje como consteladora, sou cinesióloga com meu método próprio, trabalho com mesa radiônica e biomagnetismo, né? Então são várias ferramentas terapêuticas que têm como objetivo nos auxiliar nessa caminhada. Mas o tema de hoje, eu adoro falar, né? Eu trabalho com orientação vocacional também, desde adolescentes e de adultos, né? Que já fizeram até carreira em alguma profissão, mas sente um vazio e sente uma necessidade de que falta algo, de uma busca maior, né? Então, são vários pontos de vista que eu vou estar colocando o meu ponto de vista, a minha experiência clínica, nessa trajetória, o que eu percebo sobre o propósito de vida. Eu vou falar algumas coisas um pouquinho diferentes, mas eu acho que é importante, né? A gente tem uma alma, e a alma é uma só, e por aprendizado, a gente vive vários personagens, ou seja, várias encarnações, aonde o objetivo é só aprendizado. E nós vamos colhendo, vamos dizer assim, experiências e adquirindo dons e sabedorias, enfim. Mas na verdade, assim, o caminho da alma já é um traçado, né? A gente já tem os protetores e nossos dons originais que têm conexão com a nossa essência. Então isso não tem muito como fugir, não, né? Na verdade, assim, no máximo são 3 caminhos que se interligam também, né? De acordo com esses protetores. Como que a gente vai descobrir verdadeiramente qual que é o nosso caminho de essência e de alma? Eu gosto de trabalhar muito, ei Carol, eu gosto de trabalhar muito com a consciência mais pura, né? A criança, quando ela nasce, ela tá muito mais conectada com a missão de alma dela, com aquilo que ela se propôs a viver. Então, através das brincadeiras, né? Daquelas coisas que aquela criança gosta, onde a gente resgata na terapia e na análise o que realmente aquela criança gostava de brincar. Porque a mensagem é muito mais clara para a criança, né? E dentro dessa mensagem, do que ela gosta de brincar, está envolvido o dom e as habilidades que ela tem. E que é inato, né? A ciência, a psicanálise, como não trabalha fenomenologia, ela trabalha com fatos, ela chama aquilo que ela não explica, ela chama de inato, ou seja, nasceu com aquela pessoa. Então, em uma família, a gente percebe assim vários filhos com a mesma criação, a mesmo pai e uma mesma mãe, e de repente são totalmente diferentes um do outro, né? Cada um com o seu dom. Então, na clínica, eu vejo uma coisa muito clara. Tem crianças e tem adolescentes que chegam
e quando a gente faz esse processo de orientação vocacional, ele tem clareza do que ele quer, né? Eu tenho uma criança que eu atendo de 11 anos e eu atendo ela desde pequenininha e tive a oportunidade por atender a família de conhecer ela com 20 dias de bebê. Tem uma personalidade muito forte, uma presença muito forte, então ela não tem dúvida, né? É até uma criança interessante porque ela não tem muito amigos que são crianças, poucas. Ela é mais amiga dos adultos, que é do perfil dela. Ela é muito precoce. E desde então ela sempre falou que ela adora os animais, que ela quer ser veterinária. E realmente acompanhando ela, todo ao redor, todas as ações dela, ela já teve vários animais, ela assiste Netflix de temporadas de animais. Então assim, tá muito conectado com o jeito dela de ser, perceptiva, observadora, cuidadora. Então isso está muito claro. Já algumas pessoas, né, pelo próprio emaranhado do sistema familiar, chegam com muitas dúvidas e muitas dúvidas de autoconhecimento também. É como se aquela pessoa não soubesse muito bem quem ela é. Então, às vezes ela faz o que Freud chama de defesa, que é uma defesa que chama formação reativa. Ou seja, aquilo está muito explícito para ela, mas como ela tem muita dor com o sistema, ela cria uma defesa e quer fazer o contrário do que o sistema trouxe como dom para ela. Falando especificamente de uma pessoa que os pais são médicos, ela sempre teve um desejo interno de fazer medicina, mas achava que era por tendência pelos pais serem médicos. Então ela escolheu o jornalismo, trabalhou com jornalismo durante 5 anos, com sucesso, porque é uma pessoa muito inteligente, tudo que ela pega para fazer, ela é muito responsável, então ela faz com muito carinho, com muito amor e com muita responsabilidade, ela teve sucesso na carreira. Chegou um certo tempo, ela falou, mas não é isso, minha alma não está preenchida. E depois de um trabalho terapêutico, ela percebeu que realmente ela queria fazer medicina, embora ela já tivesse casado, a logística era complicada, ela fez a medicina. E aí? E qual área da medicina eu vou atuar? Né? Era outro drama assim, de escolha. E aí ela escolheu uma área da medicina porque é uma família muito humana, então uma família que voltou para a área mais da medicina social, administrativa, empresarial, mas com um olhar muito humano, né? Então ela escolheu PSF, né? Programa de Saúde da Família. Passou por todo o processo de estar trabalhando para o SUS, estar trabalhando para o Estado, e ainda assim, né, realizando um sonho, ela me procura e fala, mas está faltando alguma coisa. E a gente sabe que o caminho dela, dentro do perfil de alma dela, de sensibilidade, é um caminho mais holístico, né? Então agora, com clareza, já tem um processo aí de alguns anos, né? Porque também ela precisava de trabalhar para poder ter uma vida de qualidade. Ela percebe que ela vai ter que fazer a ponte, né, entre a medicina alopata para a medicina alternativa. E esse caminho vai ser pela acupuntura, pela medicina chinesa, que é um caminho muito sólido e os médicos são autorizados, né? Tem escola especial para médico, para fazer acupuntura. E aí ela sentiu um alívio, a gente constelou, enfim, a gente já vem nesse trabalho, porque ela é muito, como é que eu vou te dizer? Muito, não é só responsável, zero impulsividade, né? Ela é muito cautelosa. E ela saiu muito feliz porque é isso. Ela já chegou a começar o curso, parou e vai ser a ponte para ela vir para esse caminho mais integral da medicina, né? Então, assim, citei 2 casos aqui, a gente percebe a diferença, né? Uma criança que já nasce com essa percepção muito clara, sem dúvida, e o apoio familiar, né? Ela teve total, porque não tinha nenhum modelo tão forte para ela poder se espelhar e, vamos dizer assim, gerar conflitos, né?
Porque a criança, quando nasce, ela tem o dom ali, é muito claro. Eu gosto de falar desse assunto porque se os pais puderem perceber as características daquela criança, daquele ser, a facilidade que ele tem para algumas coisas e investir nisso, isso vai só fortalecendo e essa criança ela não vai entrar em conflito na adolescência. Qual é o caminho a seguir, né? Fica muito mais claro para ela essa conexão que todos nós temos de essência, né? Então é importante, gente, pensar o seguinte: o propósito de vida é algo muito maior, né? É algo que tem um grande prazer quando a gente exerce aquela função, quando você está no caminho, parece que você está conectado com a sua fonte, com a sua essência e as coisas fluem. Muito fácil, muito tranquilo, assim. Você entra na graduação consciente, você passa por aquele processo e os caminhos vão se abrindo, assim, você só vai adquirindo conhecimento e parece que tá tudo encadeado, né? Assim, a roda fica girando e de repente aparece outra pessoa na sua vida, é uma especialização que você faz, é um mestrado que você faz, e aquilo ali vai clareando cada vez mais o seu dom, né? Quando isso tá em conflito e é confuso, o caminho é diferente, né? A pessoa, às vezes, por ter um racional e um mental muito forte, ela entra no curso superior, ela conclui o curso, ela especializa, ela trabalha, ela profissionalmente é reconhecida, mas a alma dela não está nutrida, ela não está feliz, né? O trabalho é uma obrigação, não é um prazer para ela, né? E quando eu estou falando de graduação, de faculdade, não só graduação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o dom da culinária, que tem o dom da alquimia do alimento, ela não precisa necessariamente fazer uma graduação. Ela precisa explorar esse dom dela e pôr a serviço da humanidade. Eu adoro aquela frase que fala assim: quem não nasceu para servir, não serve para viver. Independente da sua profissão, o propósito dessa vida é servir, porque nessa troca que a gente tem em servir ao outro, em cuidar do outro, por exemplo, pessoas que trabalham com crianças, né? Tem escolinhas menores que muitas vezes a pessoa não fez pedagogia, é o dom dela lidar com criança. Então, necessariamente não está relacionado a uma graduação. Hoje, as pessoas que estão buscando uma evolução de consciência, uma espiritualidade maior, elas trazem isso muito tranquilo no consultório. Então, assim, tá cheio de administrador de empresa, principalmente pessoa da publicidade, do marketing, que tem um desejo de cuidar do outro e que tem um desejo de ter um caminho mais evolutivo, que estão vindo para as terapias, estão fazendo uma transição de carreira, né? Muitas vezes, eu até atendi uma pessoa essa semana que, assim, ela não pode deixar o emprego de meio horário, que é na área dela, porque é o sustento dela, mas que a alma dela já está pedindo e ela já está fazendo várias formações terapêuticas, né? Que é onde dá esse encontro de você ter um trabalho, ser recompensado por isso, mas ter prazer de estar 10, 12 horas, 8 horas dedicando aquilo ali em estudo, em atendimento clínico, em um propósito de vida maior, né? Isso em todos os segmentos, né? A gente vê pessoas que têm a mente, você fala assim, essa pessoa tem um raciocínio lógico, ela tem uma visão, né? Uma perspectiva que não tem outra coisa para ela não ser engenheira. A mente dela funciona. Eu tenho uma cliente que é arquiteta, o mental dela ela é totalmente diferente das outras irmãs. O funcionamento mental dela é de arquitetura. Para a terapia dela tem que ter uma lógica tudo que eu falo. E ela tem abertura para isso. Então ela tem que entender numa lógica para que aquilo introjete, para aquilo que assente dentro dela. Eu lembro que há muitos anos, tem mais de 15 anos, eu montei um grupo com alguns clientes, eram 4 encontros, era um encontro mensal, onde tinha um tema e a gente ia trabalhar em grupo.
e eram estruturas psíquicas totalmente diferentes uma da outra, justamente para proporcionar o crescimento. E era um grupo de muito confidente, né? E aí eu lembro que na semana depois da primeira encontro, ela comentou que estava adorando o grupo, mas que ela estava surpresa das pessoas terem aquele tipo de sofrimento. Que ela não tinha aquele tipo de sofrimento, que ela não entendia por que um rapaz maravilhoso que tinha no grupo, muito bonito mesmo, se achava feio. Ela falou assim, como? Mas na casa dele não tem espelho? É tão lógico para mim, ele é lindo. Ou seja, ela tinha dificuldade de entender a subjetividade, né? Tinha algo dentro dessa pessoa que estava ferida, que veio da infância, do processo dele familiar, e que ele não conseguiu realmente perceber a beleza dele, que não era só física, era uma beleza de sensibilidade, de emotividade, que fez com que ele se ferisse mais facilmente do que os irmãos. Então, assim, por isso que, assim, quando a gente vai buscar as ferramentas alternativas, por exemplo, estudar filosofia sistêmica, constelação familiar, a primeira coisa que a gente aprende é não julgar e não criticar. Porque, assim, e essa experiência de ter, por exemplo, toda terça, às 19 horas, a gente tem um grupo presencial. E as pessoas acabam se colocando na situação mínima, né, de forma oculta, mas mínima para a gente trabalhar. E é um crescimento, é um amor, sai todo mundo assim, flutuando. Por quê? Porque muda o nosso ponto de vista. Na hora que abre o campo, que a gente vai entender a dinâmica das repetições, o que a pessoa herdou do sistema familiar dela, as dores, a gente deixa de julgar, a gente deixa de criticar, a gente passa a ter uma condição de amor incondicional, assim, de entendimento, sabe? De evolução de consciência, que é algo muito interessante, né? Então, voltando no nosso tema propósito de vida, quando que eu sei que eu tô no meu propósito de vida? Eu não tenho dúvida, né? Eu tô simplesmente conectado, é prazeroso, né? A gente não tem um cansaço, não tem uma obrigação de estar ali. Simplesmente você está disponível para o outro e está a serviço, seja o que você faça, né? Mas que você faça com tanta entrega, com tanto amor. E aí uma coisa interessante, porque tem perfil para as coisas. Hoje eu estava assistindo uma live de uma consteladora que gerou uma pergunta bem polêmica, né? Se todas as pessoas podem ser consteladoras. Enfim. E ela colocou de uma forma, eu não consegui acabar de ver tudo, mas ela estava, inclusive, fazendo com um profissional da área, é um constelador mais específico para consultoria, para empresa. E o pouco que eu vi, eu adorei, porque eu concordo. Tem coisas que você não nasceu para fazer, né? Então não adianta a pessoa insistir e forçar a barra, né? É como a natureza, né? O processo de propósito de vida é natural. Não tem jeito de uma árvore de maçã dar laranja, né? A macieira, ela vai dar maçã, né? Essa é o serviço dela para a humanidade, né? Eu trabalho com óleos essenciais e cada vez apaixono mais. Quando você toma um óleo essencial, você está tomando ou passando ou cheirando um óleo essencial, você está entrando em contato com a essência da planta. Todo o processo que ela passou do aprendizado do reino vegetal para emitir aquela frequência. Esse é o propósito natural daquele aroma, né? Então, cada aroma, ele tem até várias funções. Os cítricos, por exemplo, só para poder florear, para poder dar exemplo, são todos antidepressivos. Então, quando a gente ingere, quando a gente cheira um óleo cítrico, nós estamos o quê? Recebendo o melhor do serviço daquele vegetal. Ele veio com esse propósito, né? O desafio e aprendizado daquele vegetal é espalhar aquele cheiro, é espalhar aquela cura pra gente. Então o Criador é muito sábio, ele deixou todos os recursos para nós. No reino mineral, os cristais que trabalham
muito a nossa energia, né, etérica, nossa energia sutil. Então, quando a gente está precisando de uma energia daquele ser mineral, a gente sabe qual conectar para alinhar nosso chakra, para poder aliviar nossa angústia. Isso é natural, é o propósito de vida daquele mineral, daquele vegetal. Só que ele não entra em conflito com a essência. E nós, seres humanos, por estar emaranhado, por ter um racional às vezes muito forte, a gente entra em conflito com a nossa própria essência, né? Eu sei que vocês já devem ter visto até no Fantástico, na Rede Globo, crianças que nascem com um dom, por exemplo, de tocar piano. E 5 anos, né? Eu tive uma família, eu não cheguei a atender esse rapaz, mas os pais. E desde criança, o filho com 2 anos, ele tinha o dom da música. E eles investiram nisso, né? E deixaram esse dom manifestar e ele ter alinhado com ele o propósito de vida da música, né? Então é algo como se fosse tão natural, né? É uma criança que já nasceu com o auditivo dela aberto para a música, para entender, para ter essa sensibilidade, né? Como outras pessoas têm o dom da arte, de desenhar, né? De criar. Eu já tive orientações vocacionais que eu fiz na clínica que, sim, é apaixonante, porque eram pessoas muito inteligentes, de família próxima, que investiram muito. Então, já falava várias línguas e tudo. O pai era médico, até queria que ela seguisse, porque ele era dono de um hospital. Mas, desde pequenininha, o dom dela era o visual, a moda. É uma estilista, ela desenha. As coisas que ela desenha, assim, isso é dela. Então, chegamos à conclusão que ela poderia fazer o que ela quisesse, desde que ela não deixasse de transitar nisso. Por exemplo, ela chegou a falar, bom, se eu fizer medicina, eu vou querer fazer cirurgia plástica. Porque ela tem essa questão do visual, dos detalhes que assim, soltam o olho vistos dela, né? Na minha trajetória, foi muito claro para mim, desde pequena, a minha sensibilidade de perceber as pessoas, de perceber a energia, de ficar observando, de uma percepção mais aguçada para o comportamento, para a desarmonia do comportamento, para a dor mental, né? Então isso me trazia muita curiosidade, assim, eu ficava... podia me chamar para o que fosse, mas eu tinha aquele olhar, né, de atratividade pelo ser humano, diferente da minha cliente, não pelos animais, né? Eu tinha medo de cachorro, tinha cachorro, mas não tinha contato. Hoje eu tenho, amo, mas eu não era meu dom, né? Meu dom era realmente a dor do ser humano. E era uma dor integral, não era só perceber a personalidade, mas a parte espiritual também, a parte energética também, a parte emocional principalmente, que é tudo, né? Para mim a emoção é tudo. Quando a gente dá nome às nossas emoções, como diz Rubem Alves, o fantasma é chamado pelo nome, ele vai embora, a gente alivia, porque você entende o que está acontecendo com você. E aquela dor vai embora, né? Então, assim, é muito interessante a gente ter essa... Como que eu vou saber, né? Quem tá me ouvindo ou quem vai assistir a gravação? É um mergulho interno, né? É um mergulho profundo na minha infância, nas minhas qualidades, nas minhas habilidades. Aí, claro que a gente tem vários recursos terapêuticos para nos ajudar, né? Eu trabalho com o Enneagrama, acho que o Enneagrama te dá um mapa da sua personalidade, aonde você vai perceber suas defesas, seu pecado capital e outras características, né? E aí tem asas, integrações e desintegrações. Uma outra ferramenta é o nosso mapa astral, para essa terceira dimensão, porque tem toda uma constelação, né? Quando a gente nasce, tem um ascendente, tem onde está minha lua. E o mapa traz muitas características que fica muito claro para a gente relembrar o que a gente
definiu ou escolheu como propósito de vida. E aí, enfim, tem várias ferramentas, né? Mas a principal, se a pessoa não quiser mergulhar dentro dela para saber profundamente e se conhecer, ela não vai descobrir. Eu falo assim uma coisa que as pessoas assustam, mas isso para mim é muito claro. O nosso dom está onde está a nossa dor. Aonde está a nossa dor é aonde está a nossa cura. Então, todos os teóricos, Freud, Lacan, todos os teóricos da minha área, eles se sobressaíram porque eles entraram em contato com o autoconhecimento e onde estava a dor deles. Porque aí tem força. Aonde está a sua dor, tem uma força para ser o seu desafio, né? Eu posso citar assim, vários personagens mais famosos, pessoas, né? Teve uma época que bombou o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que é uma falta de dopamina, tem uma parte neuroquímica, e a pessoa ela é dispersa, ela não consegue aprender com facilidade determinadas áreas, determinadas matérias. Mas em compensação, por que isso acontece? Porque ela tem uma alma artística, ela tem uma, vamos dizer assim, uma visão 3D. Então, para ela estar sentada numa escola, numa cadeira tradicional, a inquietude dentro dela, o raciocínio dela é diferente. Então, ela não consegue estar absorvendo o aprendizado como outras pessoas. Isso é errado, certo? É problema? Não. É um dom. Só que tudo aquilo que a medicina não conhece ou que o ser humano não conhece, ele tende a rotular, ele tende a excluir. Ele tende a colocar como uma patologia. E aí, quando uma grande psiquiatra que lançou vários livros, né, Ana Beatriz, começou a desmistificar vários diagnósticos de estrutura mental, e ela trouxe nesse livro os grandes artistas, os grandes personagens, os grandes filósofos que tinham transtorno de déficit de atenção, ela fez uma revolução, né? Até no consultório de todo mundo, porque aí todo mundo tirou o estigma e queria olhar para isso, queria tratar isso, ou até identificou algo que não entendia por quê, que a mente e o cérebro funcionavam daquele jeito. Falta realmente uma substância, né, que é a dopamina e outros neurotransmissores. É um risco, por exemplo, a pessoa que tem TDAH a usar droga, porque ela deprime, porque ela não se enquadra no social, então ela se sente excluída nisso, ela deprime, e se ela é jovem, ela está com risco de grupos que vão acolher usuários de droga e ela entra na droga. E aí tem uma grande seriedade, porque uma das medicações que realmente equilibra esse neurotransmissor é a anfetamina. E aí o vício que ela corre, né? O risco que ela corre de se viciar, porque ela começa a funcionar e tem uma mente que ela não conhecia o funcionamento, uma mente que funciona muito melhor, é muito delicado, né? Então eu tive a honra de ter uma pessoa que na minha adolescência eu trabalhei para ela numa indústria que ela tinha. Eu prestei serviços de autônomo para ela. E um belo dia, eu estou no mesmo ponto do meu consultório desde 1997, ela me encontrou ali na drogaria Araújo, ela falou, nossa, eu perdi seu contato, eu estava louca para te achar. Eu tô com um sobrinho que está com o diagnóstico psiquiátrico de transtorno de déficit de atenção e a única pessoa que eu confio para tratar é você. Naquela hora da responsabilidade, eu falei, mas eu nunca tratei esse tipo de transtorno. Não importa, vamos marcar a consulta, eu já pesquisei tudo, eu tô com um material gigante para te entregar, mas é você que vai tratar ele. E assim, só pela confiança que ela teve em mim, foi maravilhoso, eu peguei o material todo, mergulhei, fui na livraria do psicólogo, comprei todos os livros que eu achei interessante do assunto, que eu dei uma folheada e vi que poderia me ajudar. Mergulhei e comecei a descobrir, na verdade, outros diagnósticos da minha clínica desse mesmo transtorno.
E aí fui atrás de uma psiquiatra que era parceira e aí comecei a estudar. Um dos livros tinha um teste, comecei a aplicar o teste e, claro, atendi o sobrinho dela e a gente teve um resultado muito bacana, porque ele estava no limite, já estava começando a usar droga, né, 15 anos, já estava dando trabalho e a gente conseguiu cercar e conseguimos um trabalho maravilhoso, né? E tem muita gratidão por essa pessoa. Ela também, na época, a gente perdeu o contato porque ela vendeu a fábrica que ela tinha, fez direito e nesse momento ela estava estudando para ser promotora e hoje é uma grande promotora. Então, assim, ela salvou. Na verdade, eu só fui uma facilitadora. Por quê? Porque ela percebeu que tinha algo errado, ela pesquisou, ela acolheu esse irmão que não estava dando conta do filho e ela pôde realmente, de fato, sem rótulo, sem discriminação. Teve um período que ele morou na casa dela porque ninguém estava dando conta. E ela é muito enérgica, ela tem uma presença muito forte, ela é muito firme, ela é muito boa, mas sim é sim, não é não. E não tem negociação com ela. Então ela negociava o que era possível de negociar com o sim, mas o não, esse menino, foi muito legal. Né? Ela fez uma função aí de maternagem, de mãe e pai, fantástico. Ela foi mãe e pai, né, naquele momento do episódio da vida dele, fazendo função. Hora nenhuma ela negligenciou os pais, ela competiu, a fonte era os pais, ela falava isso o tempo todo, mas ela tinha espaço na mente dela, naquele momento da vida dela, para poder fazer uma função, que a gente chama na psicanálise, que é uma função de mãe e função de pai, que é a função do afeto e a função da firmeza, do limite, de pôr no mundo, né? E era muito interessante ver ele tentando negociar com ela e ela escutando e vendo lá na frente as intenções e sem perder a paciência, podendo acolher e a gente conseguir tratar, né? Ele teve que medicar e conseguir tratar esse transtorno que já estava num grau de risco, porque ele já estava e era um menino, é um homem hoje, mas é um menino maravilhoso, tanto por dentro quanto por fora. E isso também dava muito trabalho, porque ele era extremamente sedutor e bonito. Então, tinha outros riscos aí dessa sexualidade precoce, gerar um caminho de uma gravidez na adolescência, e aí por aí vai. A gente sabe que é mais trabalhoso e que o caminho é mais árduo, tem mais desafio para aquela pessoa. Então, gente, o propósito de vida, quando a gente quer ter realmente a certeza, é mergulhar no nosso autoconhecimento. É esse mergulho interno. O autoconhecimento é tudo, né? Porque a gente vai ter realmente a dimensão das nossas habilidades, das nossas limitações, né? E não tem nada a ver com o desejo. Às vezes o desejo vai nos trair, né? Porque o que a gente veio fazer, às vezes está muito visível e a gente não enxerga por estar conectada só com o racional, com o mental, né? A prosperidade em relação ao propósito de vida. Quando você faz algo que te dá prazer, que você ama, é certo, consequentemente, você vai ter retorno financeiro também. Você vai ter a prosperidade, porque é seu dom. E naturalmente essa construção vai ser feita. Quando você escolhe uma profissão ou escolhe um trabalho só pela remuneração, só pela prosperidade, com certeza você vai ficar frustrado, porque aquilo não vai nutrir a sua alma, né? Assim, claro que tem pessoas que eu já acompanhei que muito cedo, com 18 anos, por causa da influência do pai, fez um concurso público, passou no concurso público, tinha habilidade e inteligência para aquilo, mas o que essa pessoa fez? Paralelamente, ela desenvolveu um hobby, que era o verdadeiro dom, mas que não traria possibilidade na leitura do pai de ter sucesso, né? De ter a liberdade financeira, a prosperidade. Ele fez esse caminho paralelo. Mas essa pessoa é tão inteligente que com 49 anos ela aposentou,
porque ela entrou muito nova e cumpriu, assim, belíssimamente aquilo que era também o propósito ou o dom, né? Mas assim, era a habilidade, não era o dom, mas era a habilidade que essa pessoa tinha. E hoje está podendo, paralelamente caminhou com o hobby, está podendo desfrutar desse dom, né? E se realizar num outro nível, né? Além da música, é uma pessoa muito espiritualizada, é uma pessoa que adora as terapias alternativas, mas não para tratar o outro, mas para desfrutar desse mundo espiritual, dessa evolução de consciência, dessa expansão de consciência, para entender o ser humano por um outro ponto de vista, por uma outra ótica, né, mais completa, mais integral. Porque no trabalho ele vivia isso, mas era de uma forma instituída e era, por mais que foi um profissional muito ousado, ele tinha ali uma função e um papel que não cabia a ele cuidar analiticamente de ninguém, né? A função era outra. Então, assim, é um convite para esse mergulho interno, para esse autoconhecimento, que a gente tem várias ferramentas fantásticas, né? Que são acessíveis, que nos ajudam, né? A trazer a conexão com a nossa essência. Lembrar da nossa infância, das brincadeiras, do que a gente gostava de fazer, né? Isso é muito, muito nobre, isso é muito interessante, né? Alguma pergunta? Tá claro? E hoje eu percebo também pessoas que, na verdade, já se realizaram profissionalmente, né, no sentido de estabilidade financeira, de conquistas materiais, e que buscam, né, algo a mais, né, para completar essa caminhada. E é fantástico perceber que, Carol, não faço mapa astral, eu indico, tenho parceria, né, eu jogo tarô psicológico, e no tarô psicológico tem uma forma de olhar os arquétipos através do mapa, mas então na minha apostila que eu dou curso tem informações sobre os planetas e as casas, né? Mas o básico, né? Eu realmente nunca fiz a formação, eu acho que é uma formação que tem que ter uma dedicação muito grande, como eu já dediquei para homeopatia, acupuntura e várias ferramentas que precisam de estudar muito, o mapa realmente eu não desenvolvi. Mas indico pessoas que eu confio, que eu já fiz o mapa, que são parceiras da clínica, assim, que eu adoro o feedback para o cliente trazer para consulta, né? Porque o mapa astral tem uma coisa muito interessante, que, na verdade, a gente tem os 4 elementos, né? Dentro da gente, os 5. Mas esses 4 elementos têm que estar em harmonia. Como que tem que estar em harmonia? O ideal é que a gente tenha bem distribuído um certo número, né? Para a gente seguir mais equilibrado. Então, quando a gente faz o mapa e descobre, por exemplo, que tem um elemento que está muito pouco e o outro muito, a gente tem mais uma ferramenta de autoconhecimento para saber como desenvolver aquele elemento que falta. Então, isso te dá mais acesso ao seu perfil psicológico, né? Se você é mais intuitiva, se você é mais sentimental, se você é mais sensação, se você é mais racional, isso está no seu mapa. E aquilo que te falta, você vai desenvolver. Criança que gosta de música, qual que é o melhor caminho? Então, quando a gente vê uma criança que tem essa habilidade, que tem um auditivo que destaca, é pôr numa escolinha de música mesmo, né? E para ela explorar desde nova qual que é o instrumento que ela vai ter mais facilidade. E às vezes a criança tem facilidade com todos os instrumentos. Então tem escolinhas de música, né, infantil, que eu acho que é super legal a gente colocar a criança desde cedo, né? Algumas escolas tradicionais também têm aula de música, mas é mais lúdico e tal. Então é procurar uma escola mesmo de música, né? Parece que tem uma no Santo Antônio, eu não sei
se ela ainda tá, mas com certeza ainda funciona, né? Na pandemia não, mas então, e perceber mesmo, né? Tem crianças, gente, que não gostam de estudar aqui. Ela tem, inclusive, eu tenho curso de leitura corporal e a estrutura do formato do corpo e o formato da cabeça, a gente percebe qual que é a tendência daquela pessoa, qual que é a facilidade. Então, uma criança, por exemplo, que adora atividade física, que tem mais energia para gastar fisicamente, vamos ter que equilibrar e negociar essa escola aí. Ela vai precisar de estudar, né? O básico, né? Mas a gente pode estar pondo num esporte para ver qual que ela se adapta e aí desenvolver todo esse processo da habilidade dela, de explorar essa habilidade, senão ela até adoece, né? Esse adulto pode até adoecer. O Eneagrama é um recurso antiquíssimo, milenar, maravilhoso, que tem são 9 tipos de personalidade. E aí a gente consegue, através de um questionário e de uma consulta, descobrir qual é o tipo da pessoa e o que ela precisa, o que ela já desenvolveu dentro daquele tipo. Porque o Eneagrama vai ter uma asa, vão ter 2 asas, né? Uma que se desenvolve na adolescência, na infância, e a outra que tem que se desenvolver na fase adulta para a pessoa equilibrar e voar. E vamos ver os arquétipos, né? Que ela também integra e desintegra. Então é uma ferramenta de autoconhecimento muito legal, utilizada nas empresas também, para poder, por exemplo, vou dar um exemplo. O tipo 1 é um tipo perfeccionista. Então, quando a gente precisa de determinados funcionários muito detalhista, onde o serviço precisa de muita atenção, eu preciso de escolher uma pessoa perfil tipo 1. Então, por exemplo, tem algumas profissões que é até interessante que a gente percebe o tipo pela profissão, né? A maioria dos dentistas, o tipo é 1, a maioria, né? Não é generalizar por profissão, mas é uma profissão que é detalhista, precisa de um perfeccionismo muito grande, né? Então a gente vai percebendo as tendências aí, de acordo com as características do tipo. E é muito interessante a gente descobrir o nosso tipo. Quando a gente está fazendo a sessão de Eneagrama, a gente começa a falar, fulano é tipo tal, ciclano, você começa a ver o tipo dos seus familiares mais próximos, porque a gente, através da síntese do mapa, a gente sabe os mecanismos de defesa, a gente sabe os pecados capitais daquela pessoa, o jeito de falar, os dilemas, né? A imagem que aquela pessoa quer passar para o outro, né? A idealização dela, né? Como é que ela se sente. Ela só se sente boa se ela for honesta, ou se ela for carinhosa, ou se ela for fiel. Isso já define um tipo, né? É o universo. A gente começa a entrar nesse mundo terapêutico, nesse mundo de estudo, de autoconhecimento, e vamos descobrindo ferramentas assim fantásticas, simples, que a gente precisa de mergulhar, precisa de abrir o coração para aceitar e trabalhar com essa informação que a gente passa a ter. Sem estigmatizar, né? O mapa astral, tudo isso não é pra gente pôr rótulo, é pra gente ter realmente acesso a informações que não tão claras para todo mundo, menos pra gente, né? Então a gente consegue realmente se conhecer, né? Dar nome à caminhada. E é legal que no Eneagrama tem uma parte da sessão, depois que a gente descobre o tipo, que a gente vai saber por que a gente se tornou aquele tipo, o que aconteceu na nossa infância, que fez com que a gente se tornasse aquele determinado tipo, né? Então, é muito enriquecedor, né? Eu acho que toda ferramenta de autoconhecimento nos ajudam a aproximar do nosso propósito de vida, nosso propósito de essência. Afinal de contas, o que a gente veio fazer aqui, né? Só trabalhar, pagar conta, né? Ou a gente veio a serviço de algo muito maior, de uma grande alma, de um aprendizado, de uma troca, de uma afetividade,
de tudo de bom, né? E realmente, quanto mais assim, eu poderia dizer, quanto mais eu tô próxima da minha essência, mais eu consigo manter minha frequência alta, minha frequência de saúde emocional, de amor, de alegria, de gratidão. Quanto mais afastada eu tô do meu propósito de vida, mais eu vou baixar minha frequência, mais a vida fica pesada, difícil, não é leve, porque eu estou afastado do meu propósito, eu estou afastado do meu caminho, né? Eu estou afastado do que eu vim realmente a fazer. E aí vem os chamados, né? Vários acontecimentos que vão acontecendo, tentando, né, te sacudir, tentando mandar cordinha, tentando mostrar para você, dar aquelas, né, mexida para você acordar, né? E esse chamado, gente, do nosso propósito de vida não tem idade. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa fantástica que eu conheci no aniversário de uma amiga, e ela é muito espirituosa, uma figura. Ela foi mãe, né? Casou com uma pessoa muito rígida, foi mãe, aí teve 3 filhos, criou os filhos, e ela era louca para estudar, estudava, mas não podia fazer graduação, não tinha tempo. Depois que estava tudo encaminhado, ela resolveu, depois de mais velha, fazer a graduação de Direito. E é uma figura, e fez o Direito. E não é que essa pessoinha se tornou uma grande juíza, e uma juíza muito interessante, né? A gente conversando, ela falou, eu tive uma infância difícil, simples e tal, e às vezes a minha família, a gente nem era muitos filhos, eu não podia tomar iogurte. E agora, além de estar realizada, Adriana, olha pra você ver, eu posso comprar quantos iogurtes eu quero. É a simplicidade dela e a espiritualidade dela, né? Quer dizer, ela cumpriu a função, né? É de uma geração onde o homem era o provedor, a mulher não podia trabalhar. Não é que não podia, mas era tanto filho, era tanta obrigação que não tinha espaço para ela trabalhar. E aí ela cumpriu todo o papel dela de mãe e entrou na faculdade, né? Fez o direito, estudou, virou uma juíza muito interessante, muito mais preparada, muito mais sábia, muito mais humanizada, né? Porque realmente era o propósito de vida dela, é o dom dela, e ela teve que aguardar a hora dela exercer o propósito de vida. Além de ser mãe, era realmente ser justa, era cuidar dessa sociedade, era cuidar das pessoas. É uma pessoa encantadora, né? Aposentou, hoje ela vive em BH e no sítio que ela tem, na casinha dela, e atualmente ela tá viúva e super realizada como o propósito dela, né? E ela me deu uma grande lição, ela fala assim, eu vou pro sítio sozinha, você acha? Eu arrumo a mesa linda pra mim, abro meu vinho, faço aquele prato delicioso e fico sozinha curtindo. E ela me contou que ela fez uma boa análise também, né, durante o percurso da vida dela, e que em cima do quarto dela, em cima da cama dela, tem um quadro dela criança. E que ela fala que todo dia, a primeira coisa que ela acorda, ela olha para esse quadro, agradece e fala assim, eu sei a trajetória toda de como você chegou aqui. E agradece a criança dela, né? Ela já fez as pazes com a história de vida dela, ela fez as pazes com a criança interna dela e ela realmente só pôde viver o propósito profissional, de missão a serviço do coletivo, depois que ela já tinha criado os filhos, ela tem vários netinhos hoje, enfim. Mas ela se realizou. Então não tem tempo, gente, não tem idade. A vida começa quando a gente define começar. E o propósito de vida da gente começa quando a gente define que vai começar esse propósito. Então pode ser aos 40, aos 50, aos 60, aos 70. A minha avó sempre foi costureira, minha avó materna, e mexia com alta costura, enfim. Eu não esqueço, algumas pessoas que vão estar vendo esse vídeo devem conhecer, uma senhora que formou em medicina com 65 anos. E a minha avó que fez a roupa dela de colação de grau, assim, uma figurinha, amada por todos os colegas, e ela fez para seguir o propósito de alma. Ela é clínica geral, trabalha para o SUS, trabalha em posto de saúde, enfim.
Imagina uma pessoa realizada, imagina uma pessoa feliz. E aí eu pergunto, quantos anos de vida essa pessoa ganhou para frente com um prazer, né, de estar a serviço da humanidade, um prazer de estar a serviço, de não estar parada, né? Não é brincadeira. Eu sei que ela gastou mais que 5 anos, talvez, para terminar o curso, porque né, o cérebro era outro, mas ela tirou o título com louvor, super querida dos colegas, super profissional, tá aí no mercado de trabalho, provavelmente se bobear tá até na linha de frente, porque tá protegida, né? O amor é a maior imunidade que a gente pode ter. E é isso, gente, assim, toda segunda eu tô fazendo uma live às 19h30 e na terça a gente já tá com toda a proteção na constelação presencial às 19 horas na clínica, né? Quem quiser conhecer, só passar um zap pra gente ver se tem vaga, né? Pra poder representar, é gratuito, eu só cobro pra constelar, mas é uma experiência também muito interessante de encontro de alma e da gente encontrar nosso serviço para a humanidade, né? Tem pessoas que gostam de ir para representar só para estar servindo e aprendendo e crescendo com a história de cada um. E por isso que eu não cobro, é gratuito para as pessoas poderem não ter nenhum motivo para poder deixar de comparecer e de estar desfrutando desse momento ímpar, né? Da gente ver o crescimento do outro, o nosso, porque quando a gente representa, a gente também se trabalha. Eu, como facilitadora, toda vez que eu conduzo, eu me trabalho, são muitas fichas que caem, é muita emoção, é muito prazeroso. Então fica aí, vai estar gravado no IGTV, para quem quiser compartilhar, e aguardo vocês na semana que vem. Muito obrigada pela presença de todos, uma boa noite, e até a próxima.